E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Se der tudo certo, 6 matérias. Sim, sugoi, né? Vamos lá. Então vou dar a pauta aqui já para vocês terem uma ideia, tá? Tanto que esse daqui, essa primeira matéria, eu já coloquei no TikTok também, tá? Vamos lá. O governo ele tá considerando, tá? Dar subsídios já em janeiro do próximo ano. Vocês lembram que eu no vídeo passado, desculpa, eu havia falado que o governo não estava considerando dar subsídios? Pois é, porque realmente ele não estava, mas ele viu que se ele não fizer medidas populistas, ele não vai ganhar cadeira na próxima eleição. Então ele precisa fazer políticas populistas, não tem jeito, tá? Então ele vai dar algumas ajudas financeiras, só que já em janeiro, não é para agora. Isso vai levar ajuda para luz, gás, para quem tem criança, tá? E para quem a família é isenta de imposto de residência. Segunda matéria. Isso aqui também eu acho de muita importância para muita gente. As motoquinhas, no caso assim, igual ou inferiores a 50 cilindradas, vai precisar de carteira agora, tá? Polícia já soltou a letra, como é que se diz. Então eu vou trazer isso para você. Se o computador ajudasse, né? Vamos lá, continuando. Contaminação por PFAS. Mais de 70 poços de água, tá? Em Tiba, em Camagaia, foram detectados contaminados com PFAS. Então, se você mora pro lado de Tiba, tome cuidado, porque o PFAS ele é acumulativo dentro do corpo, tá? Você vai tomando, aquilo vai acumulando. Aí na hora que começa a aparecer as doenças, você não reclame, tá? Por isso que então eu sempre falei, use filtros. Mas de qualquer maneira, eu vou trazer isso para você. Revisão no preço dos remédios no ano que vem. A princípio, de acordo com o governo, vai ser para todos os remédios. Então, todos os remédios terão reajuste de preços o ano que vem, aqui no Japão, tá? Índice de preços corporativos em outubro teve um aumento de 3,4%. O que significa? Que as transações entre as empresas tiveram um aumento no valor de 3,4%. Então, no mínimo, você já espera, se a empresa conseguir repassar todos os valores de aumentos, no mínimo 3,4% de inflação nos supermercados. E supermercados, serviços em outros locais, tá? No mínimo. Essa daqui eu acredito que não vai dar tempo, mas eu vou deixar a pauta aqui. O que é isso? Tá mais caro ter filho no Japão agora, porque o governo ele estava dando uma ajuda, uma bolsa parto, tá? A gente pode falar assim. O que era? A bolsa parto ela dava 420 mil ienes de ajuda, que pulou para meio milhão de ienes, no caso 500 mil ienes. Só que os custos dos partos estão mais caros, que mesmo com essa ajuda de governo de meio milhão de ienes, ainda não é suficiente para cobrir todos as custas, no caso assim, todos os valores para a pessoa ter um filho no Japão. Então você vê que cada parto é mais de meio milhão de ienes. Por que você acha que o povo não está querendo ter filho? Já começa por aí, né? Então, vida que se segue. Mas vamos lá, vamos correr aqui para poder dar tempo. Ó, saiu até na mídia, eu vou trazer um pedacinho aqui. Não posso colocar tudo porque o vídeo tem mais de 1 minuto. Se eu colocar isso aqui, o YouTube me come com farinha. Antes que eu me esqueça, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para você receber as notificações de vídeo que acontecem aqui no canal e ficar bem atento do que acontece aqui no Japão, tá? E sem frescura, porque aqui não tem frescura. 政府は先月の使用分で終了した電気・ガス料金の補助について来年1月から再開し3月まで実施する方向で検討しています。家庭の使用量が大きい冬場の支援が目的で1月と2月の負担軽減を重点的に行うとして家庭向けの電気料金は10月分の補助額と同じとなる
1kWh あたり 2.5 円の補助を行う方向です。また3月は 1kWh あたり 1.3 円に規模を縮小することを検討しています。Tá bom, né? Então, essa ajuda ela não vai ser uniforme, tá? No caso, para a eletricidade, ela vai cair. Então ela vai começar com um valor, depois ela cai. Mas vamos lá. Se você entendeu, você pode pular até para a próxima matéria, porque depois ali só ia falar das ajudas para as crianças, que outras mídias já colocaram, já pautaram, já, né? Mas grande parte delas não pautou essa parte da eletricidade. É isso que eu estou pautando aqui, juntamente com a outra. Mas vamos lá. De acordo com entrevistas a responsáveis do governo, o governo japonês está considerando reiniciar os subsídios das tarifas de eletricidade e gás em resposta aos aumentos de preços dos combustíveis a partir de janeiro, tá? Não é para agora, janeiro, próximo ano, e estendê-la até março, como parte de novas medidas econômicas a serem finalizadas em breve. Então isso pode ser que mude alguma coisa ou outra, pode ser que mude. Se mudar alguma coisa eu trago para você, mas se eu não notificar nada, porque não mudou, tá? Continuaremos a condenar com o partido no poder e com os outros partidos, tá? Porque o governo japonês agora está comendo na mão da oposição, então não tem muito o que fazer agora. Então tudo o que fizer agora a oposição vai poder meter o bedelho ali e, como é que fala assim, ajudar a coordenar a coisa. Com as novas medidas econômicas a serem finalizadas em breve, o governo pondera reiniciar os subsídios às tarifas de eletricidade e gás, que acabaram em outubro. Então você vê que em novembro e dezembro as pessoas já vão pagar uma paulada, tá? De conta quem não se readaptou. Claro, aqueles que se readaptaram vão conseguir pagar uma conta mais amena. O objetivo é fornecer apoio durante o inverno, quando as famílias usam muita eletricidade, por causa do que? Ar-condicionado para poder esquentar a casa. Com foco na redução da carga, né, no caso assim, dos valores de janeiro e fevereiro e março, tá? A conta de luz para as famílias de janeiro e fevereiro vão ter, como é que fala assim, uma ajuda de 2,5 ienes por quilowatt-hora, tá? Isso não é na conta final, é por quilowatt-hora. Então se você quiser ter mais ou menos uma ideia de quanto você vai ter de redução, pegue a sua conta, porque na conta ela mostra a carga de quilowatt-hora que você tem, a quantidade que você usou, e diminui, tá? 2,5 ienes por quilowatt-hora. Aí você vai ter uma ideia de quanto você vai pagar. Só que também vai ser reduzido a escala, no caso, para 1,3 ienes por quilowatt-hora em março. Então janeiro e fevereiro 2,5 ienes por quilowatt-hora, e em março 1,3 ienes. Então você vê que cai quase a metade do que de janeiro e fevereiro. Então tem que refazer um novo cálculo aí, tá certo? Entretanto, o governo está considerando conceder benefícios às famílias isentas de impostos de residência. É aquilo que eu já expliquei. Tem que ser todo mundo da residência isento de imposto de residência. Se tiver um trabalhando que não é isento no imposto de residência, a família toda não ganha, tá? Então eles estão querendo dar 30 mil ienes para as famílias que, como é que se fala, que são como é que se fala, isentas de imposto de renda. De residência. Só que aqui eles não falaram se é 30 mil por pessoa ou se é 30 mil para todo mundo. Uma pessoa só recebe lá o 30 mil em nome de todo mundo. Eles não falaram, tá? Então isso aqui vai ter que ser decidido também. E como medida contra o aumento de preços, um adicional de 20 mil ienes por criança para as famílias que criam filhos. Então você vê que aqui eles deixaram bem explícito, 20 mil por criança, então é por cabeça, tá? Além disso, no que diz respeito aos subsídios para manter os preços da gasolina baixos, estão considerando a redução da taxa de subsídio por fase, com o objetivo de a partir de dezembro, né?
Só que como eles estão fazendo a formulação ainda das medidas econômicas, não é certeza isso do combustível, tá? Então essa parte do combustível é o que você menos considera. Na parte da luz, do gás e das crianças ali, você já pode considerar. Pode ser que dê alguma mudança nos valores. Se tiver a mudança eu trago para você. Caso contrário, né? Contudo, o Partido Democrata do Japão está apelando em relação à retirada da cláusula do gatilho. Tá? O que é essa cláusula do gatilho? Ele suspende a tributação em relação ao combustível, no caso a gasolina. Tanto que já tem, como é que se fala assim, alguns estados que já estão chorando, né, por causa dessa retirada da cláusula do gatilho. Só para você ter uma ideia mais ou menos, cadê? Tem aqui mais ou menos. Computador, me ajuda aí, miséria. O computador trava, ele trava tudo, como é que se diz? E não anda, né? Por isso que eu sempre peço ajuda. Quem puder me ajudar a trocar meu computador, né? Faça uma contribuiçãozinha aí financeira ou vira membro do canal, porque aí você consegue me ajudar. Tá? Caso contrário, eu fico lascado. Travou tudo a miséria aqui. Vamos lá. Tá indo, vai muito devagar. A coisa tá meio lenta. Assim me quebra as pernas, né? Mas vamos lá. Cadê? Será que atualizou? Pelo visto atualizou, né? Mudou aqui. Porque tinha um anúncio de uma matéria falando que Miyagi, tá? Parece que a parte de Miyagi ali, ele ia perder 81 bilhões se essa cláusula do gatilho ela fosse ativada, tá? Então ia ser problemaço, tá? Então você vê que o Japão, juntamente com o governo japonês, juntamente com a oposição, eles estão rebolando para ver como é que eles vão fazer isso. Só que teve, como é que se diz, oposições que fizeram isso como promessa de campanha, então eles vão ter que cumprir, porque senão vai ficar feio para eles nas eleições do ano que vem. Então eles vão ter que cumprir de alguma maneira. Então já dá para esperar que boa coisa na política no ano que vem não vai vir também. Mas pulando aqui de matéria, e desculpe a pausa por causa do computador travado, tá? Então quem puder me ajudar, por favor, né, faça uma doaçãozinha aí no canal, né, no Valeu Demais, no botãozinho Valeu Demais, ou se torne membro do canal para dar uma ajudinha, tá? Mas vamos aqui. Motocicletas e ciclomotores serão ampliados, no caso assim, os valores, né, para ser necessário o uso da carteira. Tá? Então, como é que se fala assim? Para quem usa aquelas motonetas, aquelas chamadas motonetas, 50 cilindradas, 125 cilindradas, vai ter que usar, como é que se fala? Vai ter que ter carteira agora. Tá? Infelizmente, já acabei de dar o resumão aqui da matéria. Vamos lá, olha só. 警察庁は原付バイクについて、現在の総排気量 50cc 以下のもののほかに、総排気量 125cc 以下で最高出力を 4kW 以下に制御し、速度を抑えたものについても、原付免許などで運転できるようにする運用を、来年4月から始めることを決めました。Vamos lá. Então, a Agência Nacional de Polícia anunciou que, além das atuais, né, bicicletas ciclomotores, que são aqueles bicicletas a baterias, bicicletas que tem motorzinho ali que você precisa mesmo pedalando, vão ser consideradas motos, tá? Então, com cilindradas totais ou inferiores a 50 cc, 50 cilindradas, também incluirão as de 125 cc, né, de potência máxima, que terão que ser controladas em velocidade reduzida, que podem ser operadas com licença. Então terão que ter carteira. Tá? Então se você tiver aquelas motinhas de 50 cc, tá? Vai precisar de carteira. Não tem jeito. Tá? Você vê que a própria polícia já falou. As motocicletas e ciclomotores que têm sido amplamente utilizadas por jovens e idosos
mas as regulamentações sobre os gases de escapes serão mais rigorosas em novembro do próximo ano, impossibilitando a produção de novas motocicletas com desempenho atual do motor. Então os fabricantes e outras organizações expressaram sua opinião de que a produção de ciclomotores que cumprem as novas normas regulamentares, mantendo abaixo de 50 cc, não seriam rentáveis devido ao elevado custo de desenvolvimento, pelo que a Polícia Nacional, né, daqui do Japão apurou em uma reunião. E com isso você já sabe, tá? Então vai ter que ter carteira para 50 cc e 126 cc, tá? E também, olha só, com isso as motocicletas com cilindradas totais ou inferiores a 120 cc, que atualmente são classificadas como motocicletas comuns, e aquelas com potências máximas controladas a 4 kW, no caso a bateria, tá? Ou menos, 4 kW ou menos, com velocidades reduzidas, também serão adicionadas às partes de motocicletas. Então, quem tem bicicleta com bateria vai ter que ter carteirinha também, vai ter que ter um Menkyo para poder usar, tá? Olha só que doideira. Iniciaremos as operações que permitirão que as pessoas, como é que se fala assim, dirijam com carteiras de ciclomotor. As regras de trânsito para ciclomotores, como conversão à direita em 2 etapas, serão aplicadas aos ciclomotores recém-adicionados que tenham potência máxima controlada. Desculpa, a garganta está pegando, mudança de clima tá uma caca. Então a Agência Nacional de Polícia planeja considerar formas de exibir, né, de divulgar isso e disseminar amplamente a informação quando o sistema começar a funcionar em abril do próximo ano. Então você vê que essa parte para abril do próximo ano, desculpa, a garganta está pegando, o bicho está pegando hoje, tá, realmente está uma caca. Então a partir de abril do ano que vem não tem Chora Me Dói, vai ser para todo o Japão. Tá? Você vê que tanto que eu já coloquei, eu trouxe uma matéria que no dia 1º Tóquio já fez ali como é que fala assim, já deu um pontapé inicial nessa parte, tá? Então você vê que a partir de abril do ano que vem, Japão inteiro sem Chora Me Dói. Porque pode ser, tem estados que não entraram nessa ainda, mas já vai entrar, tá? Então já fica atento aí também. Vamos lá. Contaminação por PFAS. No caso de Chiba. Só espero que o computador aqui ajude, porque hoje tá bravo, gente. O troço não anda. O troço tá um camelo. Tá tudo travado. Mas é uma miséria. Não sei se dá para escutar um barulho da ventoinha. Faz... Você vê que o troço tá feio. Criança. Eu vou ter que gravar tudo de novo, né? Mas, vamos lá. Vamos tentar fazer aqui sem ter que gravar tudo, né? Então, deu pau na matéria do PFAS. Então, a gente pula aqui para a revisão dos medicamentos. Vamos ver se vai abrir. Olha que miséria, tá travando tudo. Rapaz, dá até medo. Desculpa, gente, realmente me desculpa. 今日開かれた財政制度等審議会では社会保障分野がテーマとなり、医療費の適正化に向けて市場価格を反映させる薬価改定について意見が交わされました。毎年行われる薬価改定のうち、診療報酬の改定がない2年に一度の改定では、市場価格との乖離が大きい品目を対象に行われています。Tá bom, né? Porque senão esse troço está cada vez engasgando mais. Mas vamos lá. Em preparação para a formulação do orçamento do próximo ano,
Um órgão consultivo do Ministério das Finanças discutiu, né, na área de segurança social, e o Ministério das Finanças propôs que revisões dos preços dos medicamentos para o próximo ano fiscal, em princípio, abrangessem todos os produtos. No Conselho de Sistema Fiscal realizado, o tema foi a área de Seguridade Social e foram trocadas opiniões sobre a revisão dos preços dos medicamentos para refletir nos preços de mercado, a fim de otimizar os custos médicos. Então já espera novos aumentos nos medicamentos. Em revisões de preços de medicamentos que ocorrem todos os anos, as revisões bienais, tá, que não incluem as revisões de honorários médicos que visam itens que apresentam grande discrepância nos preços do mercado. Então, bienal, que é a cada 2 anos. Tá? Relativamente às revisões de preços dos medicamentos para o próximo ano fiscal, o Ministério das Finanças propôs que as revisões dos preços dos medicamentos proporcionariam incentivos às empresas farmacêuticas para desenvolverem novos medicamentos inovadores e sugeriu que, em princípio, todos os medicamentos estariam sujeitos às revisões dos preços, mas que certos itens seriam excluídos. Ele definiu os itens? Não, não definiu. Tá? Então fica complicado. Em resposta, alguns membros expressaram a opinião de que o potencial de descoberta de medicamentos do Japão está diminuindo. Isso é óbvio. Tá? Por quê? Desde a década de 80, o Japão era uma grande potência em antivirais. Tá? Aí os Estados Unidos foi lá, meteu o pé no Japão, tá? Deu uma tesourada no Japão. Depois disso o Japão foi só ladeira abaixo nessa parte de medicamentos e antivirais. E tal que tá. Tá? Então agradeça aos americanos a caca que o Japão está hoje nessa parte de remédios. Continuando aqui, eu estou falando, isso é uma parte histórica, tá? Quem tiver dúvida do que eu estou falando, só procurar no tio Google aí que você vai achar. Então, continuando aqui. Então o Japão está diminuindo, que no caso que é importante reforçar o apoio que a atual revisão de preços dos medicamentos precisa expandir o âmbito dos produtos-alvos. Só que há um grande problema também. O governo Kishida ele tinha sancionado as farmacêuticas aqui no Japão. Então isso deu problema? Deu problema danado. Tanto que deu falta de medicamento genérico aqui no Japão. Então já dá para você ter uma ideia que muita coisa vai ter que mudar. Tá? Você vê que o Japão está correndo para poder importar medicamentos, porque tem falta. Tinha necessidade disso? Não tinha. Então você vê que ele gasta muito mais, agora que ele tem que importar com dólar alto e etc. Então dá problema, pô, pra caramba, tá? Vamos tentar aqui agora de novo. Ó, o PFAS. と PFOA の2つの物質は有害性が指摘され、千葉県では柏市などで水路や周辺の井戸から国の暫定目標値を上回る濃度が相次いで検出されました。これを受けて鎌ケ谷市がこれまでに軽井沢地区で行った3回の調査では35本の井戸で国の値を上回り、最大では840倍の極めて高い濃度が検出されていました。Tá bom, né? Vocês viram que ele começou antes de eu terminar de falar, porque eu já tinha clicado, como ele tá lento, eu tenho que esperar. Só que nisso, na hora que eu cliquei, ele já foi rápido, né? Ele destravou muito rápido. Então você vê que meu computador tá um caos. Esse vídeo tá um caos e me desculpe, tá? Você vê que a qualidade desse daqui ficou uma caca, mas infelizmente, como é que se fala, né? É o que nós temos para hoje, tá? Zoeiras à parte, mas vamos lá. A cidade de Kamagaya, no estado de Chiba, realizou 4 pesquisas separadas sobre o PFAS. O produto do flúor, né, um dos compostos do flúor que é considerado prejudicial à saúde, e descobriu que concentrações de 70 poços excederam o valor alvo provisório. Então você vê que tem muito mais poços contaminados, só que ainda está no limite que o governo considera saudável. Tá? Então tá tenso? Tá pra caramba. Tá? Reforço mais uma vez: compre filtros ou compre água mineral. Tá?
Se você puder, não use água de torneira, porque senão pode ser que você se lasque. Porque o PFAS, o PFOS, o PFOA, ele vai acumular no sangue, ele acumula no corpo. Aí é a hora que começa a aparecer um monte de nhaca depois e a pessoa não sabe por quê. Mas esse acúmulo desses compostos químicos dentro do corpo. E aí, infelizmente eles não saem assim, né? Entre os compostos orgânicos difusos, o PFAS ou PFAS, né? Duas substâncias, o PFOS, o PFOA, foram apontadas como prejudiciais e no estado de Chiba foram encontradas concentrações que excederam o valor alvo do Japão, no caso, o valor mínimo considerado saudável, em cursos de água e poços na cidade de Kashiwa e em outras áreas. Em resposta a isso, a cidade de Kamagaya realizou 3 pesquisas na área de Karuizawa e 35 poços foram detectados, né, com concentrações extremamente elevadas, excedendo o valor nacional, sendo um desses valores 840 vezes superior. Então, 840 vezes acima do limite que o governo japonês permite. Então você vê que é altamente contaminado. Então se você tomar um troço desse, tu tá lascado. Tá? O grande problema também é que nessas regiões, dependendo, eles vão pegar a água desses poços e vão usar para regar as plantações. E nisso consegue contaminando todos os legumes e verduras daquela região ali. Então você vê que o troço é complicado pra caramba. Então você vê que a situação aqui no Japão, na parte alimentícia, é boa, determinadas situações não. Tá? A cidade de Kamagaya anunciou os resultados da pesquisa realizada em outubro, que ampliou ainda mais o escopo, no caso o escopo assim, o tamanho, e constatou que 35 novos poços apresentavam concentrações que ultrapassavam valores e foram detectados sendo aproximadamente 18 vezes maiores. Então você vê que tem poços com 18 vezes e tem poços com 840 vezes. Olha a diferença. Tá? A qualidade da água dos poços foi praticamente concluída e 70 dos 214 poços excederam a qualidade da água. Então você vê que 70 poços estão contaminados dos 240 poços de água ali que eles têm. Tá? A prefeitura está investigando se a água desses poços estava sendo usada para beber e pede aos moradores que não bebam a água, mas até o momento não recebeu nenhuma informação sobre qualquer alteração do seu estado físico. Mas na hora que aparecer é tarde, porque aí a pessoa vai viver de medicamentos. Como eu já trouxe aqui no canal, matéria de 2 pessoas que hoje em dia vivem de medicamentos. Por causa do quê? Do PFAS. Porque se ela para de tomar o medicamento, como é que se fala assim? Desregula toda a pressão da pessoa. Teve uma que quase foi para a terra do pé junto. Tá? Por causa desse problema do PFAS. Então é complicado pra caramba. Tá? Como a gente tem que correr, vamos lá para a próxima aqui. A parte do revisão do preço. A gente já foi, graças a Deus, deu tudo certinho. Revisão, no caso assim, o preço de índice corporativo. Travou de novo, tá? Mas é brincadeira, mas isso aqui. Mas vou fazer o quê, né? Como é que eu falo assim? É esse o computador que eu tenho, é esse que eu tenho que lidar com ele, né? Então, como é que se diz? Peço sua paciência para comigo, tá? Tem que falar até bonito, né? Para poder ver se a gente dá uma segurada na onda. Vamos lá. 企業の間で取引されるものの価格を示す10月の企業物価指数は2020年の平均を100とした水準で 123.7 となり、去年の同じ月と比べて 3.4% 上昇しました。日銀は要因としてコスト上昇分の価格転嫁が進んだことなどで、米の価格が上がったことや、市況の上昇に伴って銅の価格が値上がりしたことなどを挙げています。Quando eles falam Nichirin, tá? É o Banco do Japão, é o BOJ. Tá? Então já vai aprendendo Nihongo com o tiozão aqui, tá? Mas vamos lá. O índice de... mas para quem acha que eu sei falar Nihongo, não sei não, tá? Nihongo é Karanai, tá? Então vamos lá, olha só. O índice de preços empresariais de outubro, que mostra que os preços dos bens transicionados, no caso são os bens... A transação
entre empresas subiu 3,4% em face ao mesmo mês do ano passado, devido ao aumento dos preços do arroz e do cobre. Então, como é que se diz? Se a gente esperar que haja um repasse de 100% do imposto para as empresas não quebrarem, teremos um aumento de no mínimo 3,4%, tá? Para novembro, já, porque essas aqui foram transações de outubro, então em novembro já teria que refletir esse aumento. Então, basicamente, agora em novembro nós teríamos que ter um aumento de 3,4% no mínimo. Tá? O valor preliminar do índice de preços corporativos de outubro, anunciado pelo BOJ, tá? No caso o Banco do Japão, Nichirin ali, tá? foi de 123,7, numa base média de 100, tá? Que resultou no aumento de 3,4%. A taxa de crescimento expandiu-se de 3,1% em relação a setembro. Então você viu que subiu 0,3% em relação a setembro. Então você vê que está subindo a inflação no Japão. Isso porque o BOJ falou que quando chegasse a 2% ele ia intervir no mercado. Ele está intervindo no mercado? Não! Por que eu estou falando isso? Ontem o dólar chegou a 155 no Japão. Yes! Mas caiu. Tá? Por que eu falei yes? Isso foi irônico. Para quem conhece o termo ironia. Tá? Porque é aquilo que eu falei. O BOJ não está intervindo em nada. Ele está deixando a coisa rolar. Tá? E o Banco do Japão citou aumento dos preços do arroz como resultado de aumento dos custos repercutidos dos preços e o aumento do preço do cobre devido às condições de mercado. Por falar em preço de arroz, eu tenho visto algumas empresas japonesas postando o valor do arroz, do saco de 10 quilos, tá? Com as promoções bem boas. Só que, claro, não é o arroz Koshihikari, é um arroz que eles falam assim que é bom, mas não chega ao pé do Koshihikari ainda. Só que juntamente com aquele arroz marrom, o arroz vermelho, fazendo combos, tá? Então estão conseguindo valores muito bons. Tanto que na última vez que eu vi uma postagem de uma empresa japonesa, eles estavam colocando um saco de 10 quilos do Himawari, mais 10 quilos do arroz marrom, do brown rice, tá? Por 11 mil ienes. Então o preço, estão 20 quilos por 11 mil, está um preço racional, tá? Então está um preço bacana. Não é um Koshihikari, mas dá para você comer bacana. Então você vê que está tendo algumas opções, de mercado, tá? Então para quem não quer gastar muito ou não pode gastar muito, procure essas empresas no Facebook, tá? Só que ela opera em Nihongo, tá? Em Nihongo ou em inglês. Algumas delas conseguem fazer negociações em inglês. Então se você não fala japonês, mas consegue falar o inglês ou usar um Google Tradutor, ali você consegue comprar. Eles mandam para entregar na sua casa, tá? Algumas delas aceitam o pagamento, o COD, tá? O Collect on Delivery, que é o pagamento na porta. Algumas não. Ressaltando, então você vai ter que, na hora da negociação ali na conversa, saber se eles aceitam o COD ou não aceitam o COD. Se não aceitar o COD, você vai ter que ir lá no correio fazer o pagamento. Eu, tá? Não faço assim. Se aceitar COD eu compro, caso contrário não. Porque tem muito, como houve muito roubo de arroz no Japão, tem muita gente querendo descartar esse arroz rápido. Então se ela não aceitar COD, ela vai querer o pagamento na conta bancária. E se você vai lá e paga na conta bancária da pessoa e ela não manda para você, você se lasca. Então se ela mandar o COD, por exemplo, você tem como, na hora que você está recebendo do correio, você abrir a caixa, antes de pagar, você abre a caixa, olha, não, tá aqui, então eu te pago. Caso contrário, não quero, Iranai, leva embora. Então você tem essa opção? Você tem essa opção. Então tem muitas coisas que as pessoas podem fazer para se proteger aqui no Japão, tá? Então tomem cuidado com isso, tá? Já falei em vídeo passado, vou falar nesse de novo. Comprar produto roubado é receptação. Tá? Se a polícia bater na sua porta, não reclame. Então,
tome cuidado com isso. Tá? Receptação de produto roubado é crime. Tá? Ah, eu não sabia. A polícia não quer nem saber. Tá? Por que ela pode chegar dependendo, bater na porta da casa das pessoas? Porque dependendo, ela vai pegar o celular da pessoa, ela vai ver o endereço, as transações que a pessoa fez. Da mesma forma, puxando na conta bancária ali, as transações que ela fez, quem que recebeu. Então a polícia vai incluir todas as pessoas dependendo na investigação dela. E até você provar que focinho de porco não é tomada, você já se lascou. Tá? Então temos que tomar cuidado muito. Então, seguro morreu de velho. Mas continuando aqui. Por outro lado, o índice de preços de importação, aquilo que o Japão está comprando, tá? Em termos em ienes, foi de menos 2,2% em comparação ao mesmo mês do ano passado. É o segundo mês consecutivo em que a taxa de crescimento é negativa, o que se deve a fatores como a valorização do iene. Você vê como é que o iene, quando o iene sobe, é importante? Não confunda dólar subindo com iene subindo. Tá? No mercado cambial e a queda do preço do petróleo bruto. Por isso que a OPEP e a OPEP Plus já anunciaram que eles vão aumentar o preço do petróleo. Tá? Então, já trouxe aqui também no canal. Por isso que eu falo para você, quer ficar bem informado, né? Se inscreva no canal, deixa seu like e clica aí no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá? O BOJ afirma que irá observar, ele só observa, ele não faz nada essa nhaca, mas ele só observa mesmo, as repercussões de aumentos nos custos dos transportes e da mão de obra nos preços, né? Entre as pequenas e médias empresas. É o que move a economia do Japão, pequena e média empresa. Tá? Você vê que a grande maioria das pessoas trabalham o quê? Da população, pequena e média empresa, não é na grande. Agora que nos próximos anos pode ser que haja um pequeno boom de grandes empresas por causa dos semicondutores. Mas ainda assim o governo está se lascando muito para captar dinheiro para poder ajudar como é que fala assim, as grandes empresas aqui a quem ele se propôs. Você vê que ele vai ter que imprimir dinheiro para poder ajudar essas empresas. O que vai gerar o quê? Mais dívida para ele. Tá? Infelizmente, não tem muito o que fazer. Você vê que o governo japonês, né, em determinados pontos, ele quer dar tão de bonito para os outros países que ele faz uma política burra, ele faz uma política de endividamento. É tenso nesse ponto. Né? Espero que o Ishiba não faça esse tipo de política, porque o que o Kishida fez foi tenso pra caramba. Só que em partes o Ishiba ele pegou uma boa parte da política do Kishida para ele. E nisso vai começar a dar um tiro no pé. Tá? Mas vamos lá, vamos para a última matéria aqui. Vai dar para encaixar tudo, graças a Deus. Tá? Mesmo com aquelas travadas no computador. Você viu que foi tenso, a gente passa vergonha. Sim, passei vergonha, mas eu vou fazer o quê? Então aqui, quase a metade dos custos de partos excederam o pagamento único de $500 mil de ienes, disse o Ministério. Olha só. No ano passado, o subsídio fixo para os partos e cuidados infantis foram aumentados para $500 mil de ienes, no caso 500 mil ienes, em um esforço para reduzir os fardos dos custos de parto. Mas as estatísticas do Ministério da Saúde aqui do Japão mostram que mesmo depois disso, quase metade dos nascimentos, né, custaram mais do que esse subsídio de $500 mil de ienes. Então você vê que para você ter um filho no Japão, para você ter um parto, custa mais de $500 mil de ienes. Então você vê que os caras se endividam para poder ter filho. É complicado pra caramba. Então aqueles memes que aparecem, tá aparecendo bastante no Facebook, que aparece o cara vendendo o PlayStation 5, vendendo o computador, falando, ó, vou ter um filho agora, vou ter que vender minha vida, tô vendendo o carro. Você vê que aqui no Japão ele faz todo o sentido, né? Olha só. O subsídio fixo para o parto e assistência infantil, no caso os pré-natais, etc., né, pago com subsídio e despesas para o parto, né, aumentaram.
No painel de especialistas do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar e da Agência para as Crianças e Famílias, foi relatada que a situação dos custos do parto após o aumento do subsídio fixo, a fim de ajudar a discutir as medidas de apoio a parto. De acordo com esse relatório, o custo médio nacional para o parto no primeiro semestre deste ano até setembro foi de 517.952 ienes, com um aumento de 2% em relação ao ano passado. Então você vê que o governo ele soltou um subsídio de 500 mil e para você ter um parto no Japão é 517.952 ienes. Então você vê que é muito mais que a ajuda que o governo deu. O custo real médio, incluindo as taxas de utilização de quartos privados, foi de 589.794 ienes, com um aumento de 3% em relação ao ano passado. Então já dá para você ter uma ideia que um assalariado normalzinho não tem condições de ter um filho no Japão. Se ele tiver, ele vai ter que juntar uma boa grana. Só que para juntar essa boa grana, leva o quê? Leva-se tempo. E a inflação comendo a grana do cara, em vez de ajudar, piora. Por isso que o governo, ele só dá tiro no pé. Tá? Infelizmente, vamos ver se o governo Ishiba melhora. Porque o Kishida foi uma caca. Graças a Deus tiraram o cara. Além disso, 45% dos nascimentos contabilizados entre maio do ano passado e setembro desse ano, os custos superaram o pagamento único também, só que eles não colocaram os valores. Além disso, ao incluir as taxas de utilização de quartos privados, o valor excedeu um montante fixo em 80% dos casos. Os membros dos comitês, no caso, os membros do comitê, salientaram que os fatores por trás do aumento dos custos dos partos deveriam ser analisados mais detalhadamente. E as despesas com o parto deveriam ser gratuitas, mesmo quando cobertas por seguros. E o sistema deveria ser simples. A comissão espera ampliar as ideias para as medidas de apoio ao parto na primavera do próximo ano. Então, no ano que vem, na primavera do ano que vem, pode ser que apareça novos subsídios ou cortes de gastos para ajudar nos valores dos partos aqui no Japão. Mas já dá para você ter uma ideia que sai muito caro ter um filho aqui no Japão. Então as pessoas que trabalham na base do salário mínimo, você acha que tem condições de ter um filho aqui? Fala comigo, você acha que tem condições? Tem muito brasileiro que é aquela velha história. Como ele trabalha por empreiteira, ele ganha valores acima do valor de mercado, ele não tem uma ideia real de mercado, do mercado japonês. O que muitos japoneses trabalham na linha da margem do salário mínimo. Não é que muitos japoneses trabalham igual os brasileiros, por Haken, ganhando muito acima da média. Porque tem muita empresa que paga Haken que paga muito em cima da média. Tem Hakens que já pagam quase perto da média, tem Hakens que pagam na média ali, tá? E assim vai. Não é porque uns ganham muito que todos os outros ganham muito também. Infelizmente o brasileiro ele distorce muito esse pensamento. Por isso que aquela ideia de empatia e alguma outra coisa não vigora. Porque ele tem uma ideia da realidade dele, não da realidade do outro. Mas não quer dizer que a realidade do outro não esteja acontecendo, diferentemente da dele. Esse é o grande problema aqui no Japão. Da mesma forma que tem, como eu já havia relatado, estamos na época dos vendedores de mandioca aqui no Japão. Então nós temos vendedores de mandioca de tudo quanto é preço. A gente encontra vendedores de mandioca a 400 ienes, a vendedores de mandioca a quase 1.000 ienes, a 1.000 ienes. Então você vê que tem uns que colocam um preço legal de mercado, até porque por camaradagem também, e tem uns que querem esfolar o conterrâneo. Ainda aqueles que colocam 1.000 ienes o preço da mandioca, ainda coloca frete por conta do custo do comprador. Então você vê que ele não quer ter prejuízo nenhum, muito pelo contrário, ele quer esfolar o cara. Mas está errado? Não está, porque é a precificação dele.
Então compra quem quer. É legal um negócio desse? Não é. Tá? A visão de quem tem, como é que se diz, ideia de mercado, esse tipo de coisa não é bom. Mas infelizmente boa parte, né, como é que eu falo assim, das pessoas não tem essa visão de mercado, do que seria uma precificação real, do que seria algo real para poder ajudar até a comunidade, para deixar de hipocrisia em certas coisas. Mas, né, não sou eu aqui que vou ditar essas regras, muito pelo contrário. Estou tirando o meu, como é que fala assim, o meu da reta. Mas tem muita coisa que nós temos que parar para pensar. Não adianta nós queremos culpar o governo se nós fazemos as próprias, como é que fala assim, situações erradas também. Isso é muito complicado. Falar assim, o governo faz isso, o governo japonês faz isso, aquilo mais. Beleza. Mas o que você está fazendo para melhorar? Se eu não estou fazendo nada, muito pelo contrário. Se eu tenho um mercadinho que eu estou inflacionando tudo, qual que é a diferença do mercado para o cara pro governo? O governo está inflacionando as coisas, o cara do mercadinho está inflacionando as coisas também. E aí? Qual que é a diferença? Não tem diferença. Então existe aquela precificação de mercado. Se a pessoa extrapola muito a precificação de mercado, né, não adianta querer reclamar do governo. Mas, de qualquer maneira, já dá para ter uma ideia que as coisas aqui no Japão não estão boas. Tá? Você vê que os preços estão subindo. Está tendo sinal no fim do túnel para melhor como é que fala assim, da parte econômica? Não está. Tá? Então você vai ter que, quer melhorar de vida, você vai ter que partir para a iniciativa privada. Não tem como. Tá? Então você vai ter que fazer algo por você, para você e com você. Canso de repetir isso aqui no canal. Tá certo? Então procura estudar, tá? Para melhorar seu valor de mercado. Monte um negócio para você ou invista em ações. Né? No caso assim, vende em renda variável ou renda fixa, mas não deixa dinheiro na poupança, pelo amor de Deus. E nem toda propaganda de investimento é boa, tá? Porque eu vejo muita propaganda de investimento, de vez em quando rola aqui no meio dos brasileiros aqui no Japão, tá? Que são uma porcaria. Tá? Só que aquela velha história, entre não ter nada e a porcaria ainda é melhor do que não ter nada. Canso de falar, 1 é melhor que 0. Só que se você puder estudar ou pedir uma segunda opinião em relação a certos investimentos, para você fazer algo mais assertivo, para você ganhar uma grana a mais, é tudo válido. Da mesma forma que essa pergunta que eu recebi uma vez, foi uma das perguntas mais inteligentes. Tá? Só que eu não respondi assim a público, eu respondi diretamente para a pessoa. Ela falou assim, japonês, você fala que ainda dá para juntar grana no Japão. Mas como é que você faz isso se você não trabalha só sua esposa? Aí entra aquela ideia. Não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. Então se você consegue cortar despesas, já é um ponto. Se você mora numa região onde você consegue encontrar as coisas mais baratas, já é o segundo ponto. Então você consegue colocar vários pontos de economia ali. Tá? Mas se a pessoa vive achando que não existe o dia da manhã, torra a grana toda direito, não se importa o preço que ela está pagando nas coisas, não tem dinheiro que aguenta. Se for um assalariado, não tem dinheiro que aguenta esse tipo de coisa. Então tem que se tomar cuidado, sim. Olhe muito os seus gastos. Não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. Você vê que existem muitos médicos, muitos engenheiros, que os caras vivem com a corda no pescoço. E não é pouco. Tá? Quantas pessoas aqui no Japão que ganham bem pra caramba? Os caras ganham uma burra de uma grana. Ainda assim, chega no final do mês, dependendo, tem que pedir vale pra empreiteira. Olha aí. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Em contrapartida, tem pessoas que trabalham na margem, ali, como é que se fala assim, do salário mínimo do Japão, que ainda assim
chega no final do mês, ela não precisa pedir o vale para a empreiteira. E dependendo da situação, ainda consegue juntar uns trocadinhos. Por quê? É o esforço de gastos vezes ganho. E é isso que as pessoas ainda não se atentaram. Quanto mais você tentar ter uma vida de ostentação no Japão hoje em dia, mais você vai se lascar. Isso é fato. Tá? Por mais que você ganhe bem pra caramba, a inflação ela come o poder de compra. As pessoas ainda não entenderam o quanto a inflação come o poder de compra da pessoa. Aí na hora que ela assusta, já foi. É a mesma forma que eu falo, começa a investir. Quem começar a investir hoje, por mais que seja pouquinho, daqui a um certo tempo aquilo vai render. Aquilo vai começar a gerar, dar ganhos, dar juros para a pessoa. Só que ela tem que começar em algum momento. Tá? Então comece, pelo amor de Deus. Tá? Por isso que eu não gosto de dar, como é que eu falo assim, indicações de investimentos. Porque nossa, as pessoas vão falar, ah lá, ele está querendo montar um curso para ele. Ah lá, ele está querendo ganhar dinheiro com isso. Não, eu quero que as pessoas cresçam. Só que ela precisa estudar um pouco. Por isso que o canal do TikTok lá eu coloquei já para poder ensinar um pouco de educação financeira. Os jargões de mercado e etc. Porque se a pessoa começar a tentar investir, ela já tem noção do que significa. Ela não é uma pessoa totalmente leiga. Mas é claro, tem que assistir os vídeos lá. Ou procurar no Google ou algum outro local que ensine os jargões da educação financeira. Porque informação e conhecimento hoje em dia é o que te faz crescer. Não adianta nada. Dependendo, você ter grana, mas se você não tem conhecimento. Aí o que acontece? Se você tem grana, mas não tem conhecimento, você tem que usar aquele dinheiro que você tem para contratar aquela pessoa que tem conhecimento para trabalhar para você. Porque se você não faz isso, uma hora você come seu dinheiro. Quantas pessoas ganharam na Mega Sena e voltaram pior do que estava? Você vê que não são poucas. Quantas pessoas ganham heranças e torram aquela herança e voltam à estaca zero? Por quê? Falta de conhecimento. Então aquela pessoa que tem dinheiro, ela contrata alguém que tem capacidade para ajudar ela na gerência. Não uma pessoa pior. E assim segue a vida. Até chegar ao ponto do trabalhador de piso. Porque ninguém consegue fazer as coisas sozinho. Sempre depende de alguém para alguma coisa. Por isso que nós não somos autossuficientes. Então aquelas pessoas que são soberbas, eu sou tudo, eu posso tudo, esquece. No dia que você ficar doente, você vai precisar do médico. No dia que você quiser uma casa, você vai ter que contratar um engenheiro ali, um pedreiro. Então você nunca vai conseguir fazer nada sozinho. Tá? Então vamos parar com essa soberba aí. Muita gente, que eu sei que muita gente vai me xingar por causa disso. Mas, tá? Então espero que essas palavras te ajudem de alguma maneira a você refletir, porque você vê que as coisas aqui no Japão não estão legais, tá? E muitas coisas estão mudando e as dinâmicas estão assim, muito rápidas, tá? Então fique atento às mudanças aqui no Japão. Então se você quer ficar atento, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo que acontecem aqui. E eu vou ficando por aqui e Maido!